aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei o economista Gustavo Inácio de Moraes sobre um problema aparentemente um problema muito bom. Garçom ganhando 10 mil reais por mês. Camareira em falta. Mão de obra escassa e o empregador, o empresário, aceitando entrar no leilão da camareira, no leilão do garçom, no leilão do atendente e pagando caro por essa mão de obra. A prefeitura de Gramado diz que não tem mão de obra, que falta mão de obra. Cidade de Gramado é uma ilha, é um paraíso, uma ilha de primeiro mundo no Brasil, mas nós estamos falando do Brasil inteiro. Doutor Gustavo Inácio de Moraes, gostaria de falar com o senhor sobre Gramado, sobre apagão de mão de obra no Brasil, efeitos, soluções e o que a gente pode esperar disso. Doutor Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar falando contigo. Uma saudação a todos que nos estão assistindo, que estão nos ouvindo. É uma alegria estar falando sobre economia, né? Eu vou tentar aqui falar o máximo didático possível, né? E a gente está abordando aqui, Guilherme, um assunto que é respeito àquilo que nós economistas chamamos de campo do mercado de trabalho. Mercado de trabalho é um assunto muito técnico, um assunto microeconômico, um assunto macroeconômico, variáveis inúmeras afetam o mercado de trabalho. E o que a gente vai falar hoje, Guilherme, tem várias facetas. Porque o mercado de trabalho, ele se caracteriza por ser um mercado segmentado, tá? Então, o que significa o mercado segmentado? A condição de mobilidade dentro do mercado de trabalho, às vezes, é limitada. Vou te dar um exemplo aqui, de repente, nós temos uma condição no mercado de trabalho atual, independentemente de quem esteja nos ouvindo, a que tempo esteja nos ouvindo, em que o lateral esquerda, o jogador de futebol da posição lateral esquerda, ganha muito. E aí, ganha um salário de 50 mil por mês, 80 mil por mês, os melhores aí estão fazendo Série A, 200 mil por mês. E aí tem um cidadão que estuda medicina, 18 anos na plena condição física, joga uma bolinha e podia ser muito bem lateral esquerdo sendo canhoto. Por que ele não vai ser lateral esquerdo? Por causa da segmentação do mercado de trabalho. As habilidades nas quais esse estudante de medicina está sendo treinado, em nada servem para ser lateral esquerdo. Então, conforme o tempo passa, conforme a gente forma pessoas, ou não formamos, enfim, nós vamos começando a especializar a mão de obra e começa a ter uma dificuldade para a gente se mover dentro do mercado de trabalho. Então, eu, Gustavo, sou economista, sou professor universitário, tenho aqui várias vocações, tem alguma coisa que eu pratico em arte, tem alguma coisa que eu pratico em termos de lazer, mas se hoje eu enxergasse um mercado de trabalho favorável, por exemplo, para motorista de ônibus, eu não teria essa condição, eu não teria esse treinamento. Eu precisaria tirar uma carteira profissional de motorista de ônibus, eu precisaria entender da mecânica de ônibus, eventualmente, precisaria fazer um curso de primeiros socorros para me tornar, então, um motorista de ônibus. De aplicativo já nem tanto, né? Já é mais fácil. De aplicativo nem tanto, é muito mais rápido, por isso que converteu aí numa massa de trabalhadores que se dedicam tanto a motorista de aplicativo como motoboy, entregador de encomendas. Tem muito cara com curso superior que teve emprego na área e que hoje prefere dirigir um aplicativo porque ele acha que ganha mais, eu acho que vale mais a pena para ele. Perfeito. Isso aí existe, Guilherme? A gente saúda isso. O cidadão é um cidadão empreendedor, no limite, ele abre mão da vocação dele, eventualmente ele poderia até estar satisfeito na vocação dele, mas ele enxerga uma oportunidade maior de ganho numa outra atividade. Isso é absolutamente normal. O que a gente quer colocar aqui, o teu exemplo é muito bem-vindo, Guilherme, o custo de entrada para ser motorista de aplicativo é baixo. Ele precisa de um veículo, ele pode alugar esse veículo, ele precisa de uma carteira de motorista profissional, e você já tem? Fazer o registro no app é tranquilo, imediato, praticamente. Então, assim, Guilherme, tem profissões que o custo de entrada é muito alto. Médico, uma profissão, piloto de avião, mecânico de avião, o custo é muito alto, você demora anos para formar alguém assim. Lateral esquerda... O chororô, o lamento, a reclamação, eu estou falando de uma ilha de Mônaco, um pedacinho de Mônaco no Brasil. Eu vou chegar nesse ponto. O cara queima a camareira.
Eu vou chegar nesse ponto. A questão aqui é que o mercado local, né, o mercado local da Serra Gaúcha, ela não tem, né, a gente qualificou o trabalhador da Serra Gaúcha, e aí, ao contrário de grande parte do restante do Brasil, falta trabalhador para ser camareiro, falta trabalhador para ser garçom, devido, quem sabe também, a uma média qualificação já, né, uma alta qualificação que está concentrada na Serra Gaúcha. Se eu pegar lá o bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, né, Guilherme, eu não vou achar no bairro Moinhos de Vento pessoas que trabalhem como camareiras, pessoas que trabalhem como garçons. Guardadas as devidas proporções, é como se isso estivesse acontecendo na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é um grande moinho de vento, né? A Serra Gaúcha foi muito competente em formar mão de obra, né? A cidade de Caxias, a cidade de Bento Gonçalves, o entorno, até os campos de cima da serra, o entorno de Gramado, Nova Petrópolis, Canela, eles foram muito competentes em fazerem o preparo da mão de obra. Os jovens, em geral, da serra, eles podem até reclamar, né, que eles necessitariam mais alguma qualificação, mas os jovens da serra, comparado ao restante do Brasil, eles são bem formados. E aí você tem dificuldade em posições mais, vamos dizer assim, mais simples do mercado de trabalho, como de repente, como você citou aí, falta trabalhador na prefeitura de Gramado, falta trabalhador, quem sabe, para limpeza urbana, falta trabalhador para um trabalho mais braçal, e aí você tem, então, essa dificuldade nesses segmentos. Eu não vou esperar que um médico, que um engenheiro civil, que enfim, ele, com a qualificação, ele pode até se tornar motorista de aplicativo, mas eu dificilmente vou enxergá-lo, né, se tornando garçom. Ainda existe um preconceito, infelizmente, né? Esse preconceito é uma cultura muito tupiniquim, muito trouxa do cara achar que tem trabalho ruim. A gente vai ter que ir nas crises da sociedade brasileira para dizer assim, trabalho braçal é ruim, né? Não é. Não é. Mas a questão é a seguinte, em caso de Gramado, e isso só reafirma aos meus olhos o sucesso da cultura liberal. Gramado tem muita locação por temporada. Aí o cara vai ali e compra um apartamento no prédio residencial e aluga por temporada. O outro, o vizinho do lado também, do andar de cima também, do andar de baixo também. Tem que ter alguém para ir lá e retirar a roupa de cama, fazer uma limpeza superficial, e esse alguém faz isso cada vez que entra uma pessoa ou cada vez que sai uma pessoa. Isso custa 100, 150 reais. E essa pessoa que faz isso atende 2, 3 por dia. Claro. Isso dá 10 mil por mês. Então, aquela pessoa que está ali limpando, quando você aluga por temporada em Gramado, num prédio residencial, a pessoa que vai lá limpar, trocar roupa de cama, coisa e tal, dependendo do número de clientes que ela tem, dependendo do cliente dessa pessoa, é o locador. Ela faz 10 mil por mês. Guilherme, esse é o ponto, né? Quer dizer, esses segmentos de mercado de trabalho que você cita, eles também precisam de treinamento. E aí, quando você vai no segmento mais necessitado da população, você não encontra respaldo no treinamento que essas pessoas têm. Para fazer uma higienização de um quarto, você necessita treinamento. Para servir, né, o cliente dentro de um restaurante, dentro de um bar, de um lugar, para refeição, você precisa de treinamento. Para a cozinha, você precisa de treinamento. E aí você não encontra esse público, ou você encontra esse público despreparado quando você vai, então, contratá-los. Então, esse é o drama da Serra. Tem dois aqui elementos colocados, que primeiro, a Serra possui, o recorte específico da região da Serra, possui uma mão de obra mais qualificada em relação ao restante do Brasil. Eu vou ter dificuldade nos segmentos mais simples do mercado de trabalho. E a segunda dificuldade é que, mesmo que eu tenha uma população que gostaria de trabalhar, mesmo ela sendo mais remediada, mais simples, ainda assim, né, eu não vou ter como, né, contratá-los porque falta-lhes treinamento, falta-lhes um preparo relativo às condições mais básicas, né, de uma oficina de higienização, de uma oficina de servir um cliente. E esse fenômeno, Guilherme, você cita aqui o caso dos hotéis, o caso dos bares e restaurantes, mas ele está presente também no comércio. Né? A gente encontra muitos comerciários, né, que têm a sua colocação, mas a gente percebe nitidamente que eles precisam de um treinamento adicional. Precisam de um treinamento adicional não apenas em termos de relacionamento, em termos de venda, mas também, por exemplo, nas contas mais elementares de matemática, né, para fazer um controle de caixa ou para calcular um desconto, né, que o cliente peça. Então, a gente tem esses dois elementos colocados e eles acabam se tornando, na Serra Gaúcha, eles acabam se tornando potencializados.
Mas o apagão de mão de obra é no Brasil inteiro, né? Claro, mas a característica da Serra Gaúcha, e aí eu vou colocar um terceiro elemento, com essa aceleração recente, o final do ano de 2021, com a retomada das atividades no pós-pandemia, o ano de 2022, que teve uma aceleração de crescimento econômico, acaba proporcionando um drama maior, porque as vagas estão aí, mas você não encontra respaldo na mão de obra local. E aí a gente pode avançar. Quer dizer, se falta mão de obra local, aí eu posso trazer mão de obra de outros lugares. E aqui tem uma outra dificuldade. É que mão de obra de outros lugares a gente consegue em algumas situações, só que as faculdades largam milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, todos os semestres no mercado, e as empresas querem profissionais, e parece que o match ali não rola. Exatamente. O match não rola. Exatamente, nós estamos formando profissionais, primeiro, que não têm o treinamento suficiente. E isso aí é muito do ensino médio. Né? E, em segundo lugar, os profissionais que nós estamos formando, eventualmente bem preparados, não são aqueles profissionais que o mercado deseja. Né? O mercado desejaria, por exemplo, ter um garçom, mas nós estamos formando um cabeleireiro. Né? O mercado desejaria um cozinheiro, né, de pratos especializados, e nós estamos formando pizzaiolo. Nenhum problema formar pizzaiolo, nenhum problema formar mecânico, só que são profissões, são colocações, é uma especificação que o mercado de trabalho não está desejando nesse momento. E aí, Guilherme, eu acho que é importante a gente colocar que, além dessa dificuldade de segmentação, dificuldade de o sujeito sair de uma profissão e passar para outra, dessa mobilidade de vocações, a gente tem uma segunda dificuldade, que é a mobilidade geográfica. Então, a Serra, sentindo a ausência de profissionais em mãos de obras específicas, né, em colocações específicas, como tu citaste, garçom e camareiro, ela poderia trazer mão de obra de fora. Nos últimos 20 anos, a gente teve um momento em que a gente trouxe trabalhadores de fora, aqui no Brasil, eu acho, todo, né, que foi o caso dos haitianos. O governo brasileiro trouxe haitianos, a gente pode discutir se isso foi bom, se isso foi ruim, mas o fato aqui é que a gente registra que o governo brasileiro trouxe haitianos, e isso aumentou a oferta de mão de obra em vários locais, inclusive na metade norte do Rio Grande do Sul. Isso fez com que os salários, inclusive, caíssem, né? Porque com maior oferta de mão de obra, eu não vou contratar o Guilherme por 2, porque tem um haitiano ali querendo trabalhar por 1.000. Então, contrato o haitiano. E vou tentando, né, dar o treinamento para ele na sequência do trabalho. Então, Guilherme, me parece que o problema, né, o gargalo estrutural aqui não é só a mobilidade entre as profissões, mas também uma mobilidade geográfica. A Serra parou de atrair profissionais, especialmente profissionais de baixa qualificação. E aí fica faltando camareira, fica faltando garçom. A gente pode especular a razão pela qual esses profissionais não estão se deslocando até a Serra. Você está colocando aí, o garçom está ganhando 10 mil reais. Pô, por que eu não largo minha profissão de professor universitário e vou para a Serra? A gente pode especular o porquê disso. No teu caso, eu desconfio que não seria vantajoso. Mas, quanto é que ganha um professor do ensino fundamental aqui? Quanto é que ganha um motorista de ônibus em Porto Alegre ganha R$ 2.500. Um cobrador de ônibus ganha R$ 2.000. O salário médio da educação básica, fundamental, do Rio Grande do Sul é de R$ 4.000 dos servidores estaduais. Sim. A Prefeitura de Porto Alegre paga mais para os seus professores, na média. Porto Alegre paga mais, o Estado paga menos. Então, o cobrador de ônibus, o motorista de ônibus, aqui em Porto Alegre, por exemplo, ele ganha R$ 2.000 e poucos. O cobrador um pouco menos, o motorista um pouco mais. O motorista acho que bem mais. Mas que seja, o cara que está ganhando R$ 2.000 por mês aqui, se ele for lá servir prato... Exato, Guilherme. Só que aí você está pensando, e me permita, né, discordar um pouquinho... Pode criticar e tem que discordar. Fica à vontade, mas assim, é que você está pensando talvez com uma... E nós estamos numa condição privilegiada, nós estamos pensando talvez com uma cabeça de classe média alta. Pensa no teu motorista de ônibus de Porto Alegre, né? Ele ganha, como você colocou, R$ 2.500 por mês. Provavelmente ele tem um filho, provavelmente ele tem uma esposa, ele tem um lar para manter. A minha pergunta é, ele tem poupança? Mesmo que ele seja demitido, vamos supor aqui, mesmo que ele entre no programa de demissão voluntária da Carris, quanto tempo vai durar o FGTS dele? Quanto tempo vai durar a demissão, a indenização pela demissão dele? Neste padrão de vida, Guilherme, vai durar pouco.
E aí ele tem que fazer a seguinte conta. Puxa, eu vou me deslocar até Gramado, eu vou me deslocar até Canela, eu vou ter que me instalar em Gramado, Canela. Provavelmente ele vai deixar a família, né, em Porto Alegre, pelo menos momentaneamente. Ele vai ter duas despesas, moradia em Gramado, moradia em Porto Alegre. Eventualmente ele vai levar a sua família para Gramado. As condições de Gramado são ótimas em termos de educação, em termos de saúde. Só que ele vai ter que arcar com um custo maior. Aí você me diz assim, não, mas ele tem um salário maior em Gramado. A questão é, será que ele se mantém nesse emprego? Então, me parece, Guilherme, que tem dois elementos que poderiam contribuir para a atração de mão de obra, principalmente de mão de obra de baixa qualificação. Ou de... Só para corrigir, pode gerar mal entendido. Quando eu falo garçom ganhando 10 mil por mês em Gramado, eu não estou falando de salário na carteira assinada. Eu estou até concordando contigo. E eu estou usando Gramado como exemplo, mas vale para outras regiões do país. Em Gramado está havendo um fenômeno que é do trabalho freelancer, que é aquele cara que ganha R$150 para trabalhar uma noite num restaurante, um meio-dia no outro, e tem movimento, tem bastante. E aí, ou a pessoa que largou o emprego de camareira do hotel para trabalhar na locação por temporada fazendo limpeza superficial. É a categoria dos garçons autônomos fazendo Uber. É a categoria dos garçons se transformando no Uber dos garçons. É o garçom e a camareira autônomo. Perfeito. E aí a gente tem, né, Guilherme, uma condição de maior instabilidade. Porque em outubro, em setembro, eles estão ganhando R$10 mil. Mas quem é que pode garantir para esse cidadão que em janeiro, em fevereiro, depois de ele ter fechado um contrato de aluguel de 1 ano, né, depois de ter deslocado a sua família para um novo local, depois de uma necessidade de custos de transporte, que a gente sabe que na Serra eles não são baratos, né, é uma despesa importante na cesta de consumo de qualquer família remediada no Brasil, e na Serra Gaúcha é especialmente caro. Como é que a gente pode garantir para ele que ele vai estar ganhando 10 mil em fevereiro? Ninguém pode garantir isso para ele. Nem um patrão mais bem intencionado poderia garantir que, vou te contratar por 4 mil na carteira assinada e vou te manter por mais 2 anos. Logicamente, o patrão desejaria isso, mas ele não pode garantir. De repente, lá na frente, ele vai ter que demitir esse garçom. De repente, lá na frente, ele vai ter que demitir essa colaboradora do hotel, essa pessoa que cuida da higienização do hotel. E aí, o trabalhador, e eu estou pensando agora, não com cabeça de classe média alta, Guilherme, estou pensando com a cabeça de classe média baixa, o trabalhador que está aqui na região metropolitana, ele vai pensar o seguinte, puxa, eu vou fazer tudo isso, eu vou me deslocar, vou trocar meu filho de escola, vou contratar uma residência mais cara, e se lá na frente eu perder o emprego? Daqui a 6 meses eu não ter eles. Então me parece que as condições, elas estão postas, tá, Guilherme? Mas tem certos estímulos que na cabeça, né, de uma família remediada são importantes. Gramado apresenta um custo de vida barato quando a gente trata da compra de gêneros alimentícios. Os gêneros alimentícios em Gramado, até pela produção agropecuária ao redor, são mais baratos. O supermercado... Cara, lá é moradia. O rancho em Gramado é muito mais barato que em Porto Alegre. Né? Comprar papel higiênico, comprar pasta de dente, comprar alimentos, é muito mais barato. Só que a residência e o transporte se tornam muito mais caros em comparação a outras regiões. Então eu vou pensar assim, Guilherme, olha, eu estou lá em Chapecó, oeste de Santa Catarina, sei que tem oportunidades, lá também está faltando gente. Está faltando gente nos frigoríficos. É que aí o cara tem que ser louco, né? Porque se está em Chapecó, aqui, onde a pessoa também leilou mão de obra, em Chapecó, Blumenau... Perfeito. Né? Então, aonde está essa mão de obra? Sei lá, no Paraguai, essa mão de obra está em Bagé, na metade sul do Rio Grande do Sul, está em Alegrete, em Uruguaiana. Como é que eu vou sair? Eu estou pensando com cabeça de classe média baixa, eu já tenho pouca poupança, é o que você colocou. De repente o cara tem que fazer uma loucura, falar assim, ligar o botãozinho, né, do Fodax e falar, vou, né? É um pouco de empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, mas, Guilherme, eu super entendo quem opta em não fazê-lo, né, com uma família por trás, né, com todos os riscos associados a isso. Então, me parece que também tem que ter, né, aqui, não só o treinamento da mão de obra, que a escola não está fazendo, mas também, né, a facilitação desses outros itens, sobretudo o custo relacionado à residência e a transportes. Eu vou ter o ganho de 10 mil reais na alta temporada, outubro, Natal Luz, né, quem sabe em julho. E nos outros meses, eu vou ganhar 10 mil? Talvez eu ganhe só 3 mil. E aí eu vou conseguir... Isso é mais do que ele ganha aqui.
mas eu vou conseguir me manter com o custo de vida de Gramado, porque aqui o custo de vida é mais baixo, em termos de residência e transporte, que são 2 itens. Guilherme, deixa eu colocar, né? IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o Índice de Inflação do IBGE. Para apurar o IPCA, a gente faz uma pesquisa. Nós, economistas, no caso o IBGE, faz uma pesquisa de orçamentos familiares, a chamada POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Essa pesquisa está me dizendo, Guilherme, 45% das despesas mensais de uma família que ganha até R$ 3.500 são com alimentação e transporte. 45%. Então, não é um custo desprezível, né, Guilherme? Por mais que eu te diga que o rancho vai ser mais barato, né, a residência e o transporte pesam demais. Então, me parece, Guilherme, que no caso específico da Serra Gaúcha, para resolver um pouco isso, ok, eu crio essa atratividade, eu crio as condições de treinamento para a pessoa da higienização, eu crio as condições de treinamento para o garçom, mas, por outro lado, eu também tenho que resolver um problema estrutural, que é oferta de residência, e pode ser residência remediada, e custo de transporte. A gente está falando da Serra, Perfeito. Mas o apagão de mão de obra para outros setores que nós temos, como é que tu enxerga a reclamação de quase todos os setores dizendo que não tem mão de obra? Perfeito. É o nosso primeiro ponto. Falta mão de obra com qualificação, com treinamento melhor. Né? E aí, Guilherme, então assim, a Serra é o segundo ponto, um ponto específico da Serra, a ausência de infraestrutura, né, que torna a residência, torna o transporte caro, né? Ainda que educação e saúde sejam ótimos, ainda que a segurança seja ótima, né? A gente tem todos os elogios para a Serra, nós somos frequentadores da Serra Gaúcha, né, Guilherme? Mas esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, aí sim, dá para generalizar em todo o Brasil. Falta mão de obra com treinamento. A gente citou aqui alguns minutos atrás Chapecó. Chapecó, os frigoríficos lá precisam de gente para descarniçar, né, fazer o processo inicial da industrialização de carnes, e não tem. Não tem. É um trabalho duro. Você vai ter que ficar 8 horas dentro de uma câmara frigorífica, você vai ter que ter especialização, um treinamento, né, que dura mais ou menos 3 meses, para saber quais os tipos de corte que você vai fazer. Né? É um trabalho duro, mas é um trabalho que paga ali, né, 5, 6 mil reais por mês. No setor aquecido da economia brasileira, que é o setor de exportação de carne. E por que falta? E aí, a gente já comentou aqui minutos atrás, né, Guilherme? É um problema geral do Brasil. A escola não está formando bons profissionais. Primeiro ponto. Eu falo isso como professor, né, faço meia-culpa. Né? A escola, o esforço da escola, o esforço pedagógico, o esforço... A prova, agora começou os xingamentos. Aqui, o cara que vem aqui na rádio, aqui, ele tem que estar preparado para levar bufetão, né? Vamos lá. Tu aprova um aluno que tu sabe ou que tu desconfia que não está qualificado? Não aprovo. Não aprovo. E os teus colegas? Eu não posso dizer por eles, mas eu tenho certeza que dentro da minha instituição nós não aprovamos. Tá? Nós não aprovamos. Por quê, Guilherme? Porque assim, a gente tem, né, parâmetros mínimos de... É natural que tenha, né, você tenha dentro de uma profissão profissionais que se destaquem e profissionais que não se destacam. Profissionais medianos, né, até porque a própria definição de média leva a isso. Vai ter profissional abaixo da média, vai ter profissional acima da média, vai ter profissional que está mais desmotivado, vai ter profissional que está mais motivado. Perfeito. Mas tem parâmetros mínimos para serem atendidos. Os bancos, as corretoras de valores, os institutos em geral, também reclamam que falta economista qualificado. Não acontece isso? Sem dúvida. E falta economista qualificado também, porque às vezes o treinamento que nós damos em sala de aula não se conjuga com o treinamento necessário para ele exercer a profissão lá fora. Então, assim, a corretora de valores vai precisar de um certo treinamento que, de repente, nós estamos ignorando dentro da sala de aula. A faculdade e o mercado não estão falando a mesma língua. Não estão falando a mesma língua em muitas das profissões, em muitas das instituições brasileiras. E, Guilherme, mais grave, talvez, o mercado não está falando a mesma língua da escola, do ensino médio, por exemplo. Né? E aí a gente vai dividir com o ouvinte aqui uma angústia, né? Nós somos pais de crianças, né, Guilherme? E assim, o cidadão brasileiro que tem um filho matriculado em escola particular, por exemplo, ele paga o inglês. Isso.
Só que ele Mas é para inglês ver. Ele paga o inglês por fora, ele paga uma escola de inglês. O cara está fazendo cultura inglesa, está fazendo lá o Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, alguma coisa assim. Só que o MEC tem uma resolução dizendo assim, ó, o inglês tem que ser ensinado nas escolas. E onde é que está isso? Você paga para o seu filho o inglês à parte. Paga então, tudo um grande faz de conta no inglês, e é um grande faz de conta em tudo mais. Guilherme, a questão do inglês é bem importante, né? Porque aí, para fazer algumas comparações, né? Vamos fazer uma comparação com o Chile. O Chile, em 1997, né? 25 anos atrás, o Chile fez um pacto nacional. Em 1997. Demorou uma geração, 25 anos, para que isso fosse concretizado. Que era o seguinte: todo cidadão chileno será bilíngue. Falará o espanhol e falará o inglês. Por que isso é importante? Porque aumenta a competitividade da economia. Então, eu recebo um turista estrangeiro em Gramado, eu recebo um turista estrangeiro em Canela. Se eu quiser ir trabalhar no Chile, se eu quiser ir trabalhar nos Estados Unidos, se eu quiser ir trabalhar na África do Sul, aonde pagarem o melhor salário, eu estou apto a morder esse salário. Né? A gente tem o caso aqui dos pilotos de avião brasileiros, que são contratados no mundo todo. Né? Não é segredo para ninguém que a indústria aérea do Brasil vive um momento de baixa, né? Pelo menos há 20 anos, né? E vários pilotos brasileiros estão sendo contratados na China, no Vietnã, na Indonésia, onde o mercado está aquecido. Por quê? Porque eles têm a condição básica de formação, eles são percebidos como profissionais de qualidade no contexto mundial e são contratados em qualquer parte do mundo. Tem piloto brasileiro nos Emirados Árabes, tem piloto brasileiro na Europa, nos Estados Unidos. A mesma coisa deveria acontecer com todas as vocações, com todas as qualificações. O Chile, quando ele fez um compromisso de tornar todo cidadão bilíngue, ele aumentou a competitividade, ele aumentou a condição desse cidadão se defender no mundo, não no Chile apenas, no mundo. O Chile está ruim? Bom, então eu posso conseguir uma vaga no Brasil. O Chile está ruim? Eu posso conseguir uma vaga na Austrália. O Chile está ruim? Eu posso conseguir uma vaga no Japão. É que esse negócio do tá ruim, vou conseguir uma vaga fora do país... Isso também é um ressentimento do mercado brasileiro. Porque o pessoal mais qualificado está indo embora. Perfeito, perfeito. E aí, Guilherme, eu acho que essa é a realidade. A gente não está formando profissionais bons, e os profissionais bons que a gente forma são capturados pelo mercado mundial. E não só o mais qualificado do ponto de vista acadêmico, porque tem muita gente que vai para os Estados Unidos para trabalhar como camareira lá, porque lá também ganha $10 mil por mês. O garçom, um trabalho de garçom na região de Boston está dando $15 mil por mês. Isso. Então, assim, Guilherme, a gente vai colocar que a escola brasileira, ela não está formando. Veja bem, né, o ensino médio do Canadá ensina o sujeito a ser corretor de imóveis. Ensina noções de matemática financeira. Ele pode ser corretor de imóveis a partir do ensino médio. Ele não precisa de uma faculdade. É bom, pode parecer estranho para um professor universitário falar isso, mas a gente sempre recomenda uma formação profissional, só que com o ensino médio bem feito, você estaria supostamente apto a trabalhar, a se defender no mercado de trabalho. Isso não acontece no Brasil. Né? Você poderia prescindir da faculdade, né, com uma vocação específica, uma vocação de técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em manutenção de computadores. A gente fazia isso nos anos 80 à distância, né, Guilherme? Isso. Todo mundo falou do ensino à distância durante a pandemia. A gente fazia ensino à distância com a Fundação Roberto Marinho, né, lá no início dos anos 80, com o Instituto Universal Brasileiro, estava sempre nas páginas da Placar, né? Então, você podia fazer um curso que fosse e te dava uma certificação profissional. A gente perdeu essa receita. E o nosso sistema S, ele cumpre a finalidade? Então, o sistema S é um sistema muito competente, né, Guilherme? Mas, infelizmente, ele é um sistema de pequena escala para as necessidades. Explica o que é sistema S, por favor. Pois não, o sistema S é um sistema de qualificação profissional. Né? Acho que os dois mais famosos, que são 5, os dois mais famosos que fazem parte aí são o SESC e o SENAI. O SENAI é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O SESC é o Serviço de Educação, né, para os Serviços. E o SENAC? E o SENAC para o Comércio. Então, assim, a gente tem estruturas que recebem aportes públicos, recebem recursos públicos para prepararem a mão de obra brasileira. E esse sistema S faz de uma forma competente esse preparo da mão de obra.
Você pode fazer um curso de secretariado, você pode fazer um curso de línguas, você pode fazer um curso do que for nesse sistema S. O problema é que ele tem pequena escala. Ele forma gente competente, mas ele forma em pequena escala. A escala de atendimento para as necessidades da economia brasileira são baixas. Esse drama, Guilherme, ele foi percebido nos anos 70. O Brasil teve um milagre econômico nos anos 70, logo se esvaiu, caímos no problema da dívida externa brasileira, mas esse crescimento econômico proporcionado pelo milagre econômico fez ver aos planejadores da economia brasileira que faltava mão de obra especializada. Guilherme, 50 anos atrás. Carlos Langoni, um economista famoso, recém-falecido, Mário Henrique Simons, foram todos os planejadores da economia brasileira que perceberam isso. O Mário Henrique Simons, por exemplo, é o criador do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Faltava mão de obra alfabetizada na economia brasileira 50 anos atrás. Hoje falta mão de obra, nós universalizamos o ensino básico, mas falta mão de obra para as atividades da indústria e do comércio, do setor de serviços, como você tem exemplificado desde o nosso início aqui, como garçom e camareira. É que essa conversa que nós estamos tendo dá a impressão do seguinte: o cara que está em casa nos ouvindo e que não está sofrendo com a falta de empregado, ele está sofrendo com a falta de emprego. Ele pode pensar assim, bom, então eu vou ali no Senac, vou no Senai, faço um curso, porque normalmente o custo do curso não é muito alto, faço um curso profissionalizante de alguma coisa, está resolvido, né? Mas parece que também não é assim. Parece que não é assim, principalmente, Guilherme, eu posso garantir que o sistema S forma bem, mas principalmente porque a gente não está formando na escala desejada pela indústria e pelo comércio. Mas a escala é um assunto macro, mas eu agora estou desempregado, não consigo emprego, vou ali e faço um curso no Senac. No sistema S, eu garanto para ti que eu saio empregado. Você sai empregado. Você sai empregado, inclusive, pelo próprio Cine, que é o sistema de match de emprego, o sistema de encontro de ofertas e demandantes de emprego. Você consegue... o do mercado de trabalho, né? O problema é que o sistema S tem uma escala muito pequena. E aí, nos anos Lula, nos anos 2000, foi feita uma proposta de universalização do ensino técnico, que era no Instituto Federal. Eu estou colocando universalização é um termo impróprio, mas de um escalonamento, vamos colocar assim, de uma ampliação do ensino técnico, que eram os institutos federais. A gente tem aqui o Instituto Federal do Rio Grande do Sul espalhado em vários campi ao longo do estado do Rio Grande do Sul. Tem Instituto Federal do Rio Grande do Sul no campo de Bento Gonçalves, tem Instituto Federal do Rio Grande do Sul no centro de Porto Alegre, tem Instituto Federal do Rio Grande do Sul no centro de Pelotas. Só que esses institutos, eles têm carreiras idênticas à da Universidade Federal. Primeiro problema. E aí, os institutos federais começaram, segundo problema, consequência do primeiro, começaram a ter cursos universitários. E a missão original dos institutos federais, que era a formação de mão de obra para o ensino médio, ainda permanece. Só que permanece em um segundo plano. Então, o que os institutos federais hoje estão fazendo é algo complementar, algo semelhante ao que as universidades federais fazem. Eu tenho uma estrutura como a URGS, eu tenho uma estrutura como a Universidade Federal de Ciências de Saúde, que faz a mesma coisa que o Instituto Federal faz. Nasceu, por assim dizer, um concorrente. Quando, na verdade... O Senac tem faculdade? O Senac tem faculdade de hotelaria, e mais a hotelaria eu sei que tem. E veja bem, Guilherme, isso aí é importante, mas não é a missão principal dessas estruturas. Essas estruturas não foram pensadas para serem universidades. Essas estruturas foram pensadas para um público, para um segmento específico, que é onde tem um gargalo de técnicos. Técnico em contabilidade, técnico em secretariado, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em soldas, técnico em estruturas metálicas, que acabam, Guilherme, proporcionando aqui para a gente um gargalo. Eu me concentro novamente, o Instituto Federal se espalhou pelo Brasil, vários deles se concentram em ensino universitário, em curso universitário, em formar administrador, por exemplo, quando na verdade a missão original dele, e que a sociedade precisa, é a formação de mão de obra de ensino técnico. Então, essas iniciativas, elas foram, o diagnóstico foi perfeito, e aí, como consequência do diagnóstico, você criou estruturas que acabaram no meio do caminho sendo desviadas do seu objetivo original.
Por isso que os setores sentem, né? O setor de hotel sente. E qual é o setor que não reclama da falta de mão de obra? Eu acho que assim, Guilherme, os setores de mão de obra qualificada, exceto por programação, em geral não sentem falta dessa mão de obra, né? Então eu tenho mão de obra de engenheiro, eu tenho que talvez até proporcionar algum treinamento para esse engenheiro, né? Eu tenho, por exemplo, metalúrgico suficiente na economia brasileira, né? Eu tenho soldador suficiente na economia brasileira. O que está faltando, talvez na mão de obra qualificada, o que se destaca aqui como ausente, né, como necessário, é a questão dos programadores. Programador está que nem camareiro em Gramado, viu, Guilherme? Você faz uma oferta, o cara vai pulando de galho em galho de 2 milhões. Leilou em Gramado. Claro, eu não sou dono de hotel, eu tenho lá o flat de Gramado que eu alugo por temporada, mas eu não me envolvo com essa questão de contratação. Mas a reclamação dos empresários de Gramado é que está havendo um leilão de mão de obra. O cara trabalha na empresa A, mas já está querendo por 5% a mais ir para B, e da B ele já vai para outra por 5% a mais. E olha o drama desse empresário. Porque esse empresário, mesmo que, né, uma colocação mais simples, ele ainda assim ele tem que treinar esses funcionários, esse colaborador, para o padrão de atendimento dele. O padrão de atendimento é específico a cada comércio, a cada atividade. E aí ele treina e o cidadão, 2 meses depois, está fora. E aí vai acontecer a mesma coisa lá na frente. Ele vai ser treinado no padrão de atendimento do outro hotel e aí 2 meses depois ele está fora. Então, Guilherme, a gente vai notar, né, que Gramado, a Serra Gaúcha, que tu tanto insiste, né, ela está vivendo um problema oposto. Ela está faltando, em Gramado e Canela, falta mão de obra, né, para segmentos mais simples do mercado de trabalho. Em oposição ao resto do Brasil. Garopaba está com esse problema. Garopaba, Camboriú está com esse problema, né? E a gente vai aqui, Guilherme, né, fazer notar que o problema brasileiro é um problema geral de formação. O problema da Serra Gaúcha é um problema de formação e ainda por cima, né, de um segmento específico do mercado de trabalho, como a gente iniciou a nossa conversa, que é o segmento de colocações mais simples. Tá? Você encontra o cara para fazer Uber, mas você não encontra o cara para fazer, né, o atendimento no bar e restaurante. É uma situação complicada. Doutor Gustavo. Até porque atender no bar e restaurante não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa trivial que qualquer um possa fazer, né? Não. Exige uma sensibilidade, exige, né, um preparo que não é... Uma inteligência emocional que às vezes não é pequena. Perfeito, perfeito. Tu atendeu o público, isso exige não uma qualificação técnica muito elevada, talvez, mas uma qualificação psicológica que, olha... E a nossa camareira, ela tem que ter noções de higienização, né? Dependendo do estabelecimento, noções de higienização que são noções muito peculiares, né? Até noções de química, enfim, para poder fazer um bom atendimento. Então, assim, Guilherme, a gente está falando aqui sempre, né, na baixa qualificação, vírgula, né? Uma ova, né? Porque são profissões que exigem certas habilidades que são difíceis de encontrar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Eu, pessoalmente, assim, eu estava conversando com uma pessoa, né, que é nutricionista, é esposa de um grande amigo meu, um casal de amigos. Ela é nutricionista e ele é jornalista. E ela me dizendo, o brasileiro tem essa mania de agora ganhou um canudo, tem nojinho de algumas atividades. Exato. O cara tem nojinho, não, mas eu quero ser tal coisa. Agora esse trabalho aqui, eu tenho nojinho. E que nos Estados Unidos, claro, a gente estava conversando, isso não é novidade, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é tranquilo, o cara é filho de médico, mas ele vai trabalhar onde for e não tem crise existencial, não tem crise de autoestima. Muitos universitários nos Estados Unidos, né, os próprios americanos na Europa, eles financiam seus cursos, suas faculdades, trabalhando como garçom, trabalhando como camareira, trabalhando como babá. Né? Não tem demérito nenhum nisso. Mas realmente a sociedade brasileira tem vou usar a tua expressão, tem um nojinho. O trabalho braçal, o trabalho manual é considerado, né, um trabalho não digno. Né? Mas Agora, além de receitar antidepressivo e remédio para ansiedade, ansiogênico, além disso, isso aí a gente pode pular essa parte.
Chega um empresário para ti, Gustavo, e diz: eu estou enfrentando tal problema, que é esse problema que estamos descrevendo aqui. E eu não vou mudar o sistema educacional do Brasil. Né? Claro. Eu sou empresário e eu quero resolver meu problema aqui. O que tu diz para esse cara? Se for um empresário de grande porte, eu sugeriria a criação de uma fundação voltada para o treinamento de mão de obra. O treinamento desse profissional e das famílias, do que está em torno também desse profissional. Esse seria um caso, a gente tem inúmeros exemplos no Brasil, tem a Fundação Sicredi, aqui sem querer fazer merchan, tem a Fundação Itaú, tem a Fundação Bradesco, que atuam com a educação de jovens. E esses jovens, muitas vezes, caso notório da Fundação Bradesco, vão trabalhar na própria instituição. Este seria um encaminhamento para um grande empresário. No caso até de empresários de porte médio, empresários pequenos que possam se juntar e fazer, bolar isso. Olha, Guilherme, até se me permite, o gancho da tua pergunta me faz pensar o seguinte: o nosso querido pequeno e médio empresário, ele vai ter que formar um pool com os outros pequenos e médios empresários e tomar para si a educação do seu município. Só que isso não depende dele individualmente. Se o município não está entregando essa educação, ele tem que ir lá e assumir. O pequeno e o médio empresário. Depende. Aí, coitado do pequeno empresário, que já tem uma carga tributária desgraçada. Já tem uma série de coisas. Mas ele já está sentindo essa carga da falta da mão de obra. Guilherme, é o que as associações de pais e mestres, há 50 anos atrás, faziam. Elas tomavam para si a direção da escola, elas opinavam sobre a direção da escola, e isso se perdeu. Talvez isso explique, inclusive, o colapso aí um pouquinho do sistema de ensino brasileiro. O pequeno e médio empresário está sentindo no bolso, ele tem que tomar para si isso aí também. Mas assim, se fosse um empresário, apenas um empresário, de pequeno e de médio porte... O dono do restaurante lá e os colegas, ele não aceitam. Se fosse só o pequeno e médio que estivesse me visitando, só um pequeno e médio, eu diria o seguinte: você vai conseguir um trabalhador competente, um trabalhador leal, se você ofertar contratos longos de trabalho. Então, ao invés de pagar um salário, quem sabe, alto, por um cara autônomo, e esse cara autônomo, sem demérito nenhum, muitas vezes não vai estar compromissado com o teu negócio, com a perenidade do teu negócio, contrate alguém com um salário menor, um salário médio, enfim, um salário que atenda a dignidade dele, mas por um contrato que tenha uma perspectiva de longevidade. Esse é o principal dilema do autônomo. Você pode negociar com o autônomo, então fala para ele: olha, eu vou te registrar, vou te dar um contrato longo de trabalho, só que vai ser uma taxa menor do que você poderia, vai ser um salário menor do que aquele que você poderia esperar. Sabe por quê, Guilherme, que eu estou sugerindo isso? Porque é desta forma que você vai conseguir atrair pessoas de outras regiões. O cara não vai sair de norte do Paraná, ou oeste do Paraná, para vir trabalhar em Gramado, se ele ver a perspectiva de ganhar 10 mil reais em apenas 2 meses. Isso vai ter que ter um contrato mais longo, e aí você até abaixa o salário dele. Você não vai ganhar 10 mil, não vou te contratar por 4 mil, vou te contratar por 3 mil, mas vou te oferecer um contrato de 24 meses, um contrato de 18 meses, que é o tempo que você tem. Inclusive os gaúchos fazem isso, quando eles vão para outros lugares do Brasil. O gaúcho vai para o interior de São Paulo no desejo de abrir um negócio. Só que como ele não conhece o interior de São Paulo, ele começa como empregado. E ele vai entendendo qual é aquele mercado até, então, abrir o seu negócio. Então, o contrato longo, Guilherme, ele possivelmente atraia trabalhadores de outras regiões, especificamente a Umbrama da Serra, atrai esse trabalhador por mais tempo e dá uma segurança do deslocamento. O cara sai do oeste do Paraná e vem para Gramado na certeza de que ele vai construir uma vida. E não na certeza de que ele vai conseguir 10 mil reais no primeiro, no segundo mês. Mas Deus sabe o que vai acontecer no terceiro mês e num lugar caro. Então, o contrato longo talvez seja uma forma de atratividade. E para o cara, já tem que encerrar, o tempo voa, quando a conversa é inteligente, é boa, a gente não passa, não tapa, né? Mas assim, e o cara que hoje perdeu o emprego, entrou no PDV da Carris, tem lá 30 mil reais de indenização, 20 mil reais lá guardado, talvez um pouco mais, e que estava acostumado a receber 1.500, 2.000 e poucos reais por mês.
Esse cara está procurando um emprego formal, um emprego tradicional, ou talvez ele queira abrir um negócio, talvez ele tenha essa opção de procurar um local em que a pessoa esteja desesperada. O que tu diz para esse cara? Não vale a pena ele tentar, pelo menos? Vale a pena ele tentar, mas só que a tentativa, Guilherme, ela tem que ser feita de um modo relativamente seguro. Esse cara foi motorista de ônibus, esse cara foi cobrador, esse cara foi, né, sei lá que outra profissão ele foi durante muito tempo. Então ele tem que fazer aquilo que se chama de reinvenção do mercado de trabalho. Ele vai descobrir, ele provavelmente tem outras habilidades. Ele vai descobrir que ele é um bom cozinheiro, ele vai descobrir que é um bom garçom, ele vai descobrir que é uma boa camareira. Guilherme, nesse caso, a gente recomenda que ele faça algum curso que reposicione ele no mercado de trabalho. E esse curso, em geral, Guilherme, se ele é um curso bom, né, um curso do Sistema S, ou um curso de uma das principais formadoras aí, eu não vou falar o nome aqui, mas enfim, das principais formadoras do Brasil e do Rio Grande do Sul, ele já garante um passaporte automático para o mercado de trabalho. Vou fazer um curso de soldador, perdi meu emprego. Vou fazer um curso de soldador, me reinvento no mercado de trabalho, eu já saio provavelmente com uma vaga acertada, né? Tem vaga em todo o Brasil. Norte do Paraná, Centro-Oeste, Chapecó, Serra Gaúcha. Só que fazer esse deslocamento sem o devido preparo, fazer isso na cara e na coragem, é válido. Mas melhor se ele fizer na cara e na coragem com algum lastro, alguma especialização nova. Provavelmente. Ele vai ser. Doutor Gustavo, eu estou mais qualificado depois dessa conversa. Sempre que eu converso com o senhor, eu saio mais qualificado. Nós dois, e não vou dizer pelo público, né? Mas a gente sempre fica às ordens do público para polemizar, discordar, concordar, a gente fica à vontade. Perfeito. E aliás, eu acho muito bom quando a discordância genuína, não o cara que é do contra, né? Porque a gente tem muita dificuldade em aprender aquilo que já sabe. Então, quando a gente discorda, ou quando alguém discorda de nós, a gente acaba evoluindo, encontrando novas respostas, né? Doutor Gustavo, considerações finais aí, por favor. A palavra é sua para falar o que quiser. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, né? Um abraço a todos que nos assistem. Esse problema da qualificação da mão de obra no Brasil não é novo. Como eu disse, tem pelo menos 50 anos. E ao longo de 50 anos, nós fizemos diagnósticos que são diagnósticos corretos. Nós só não tivemos o suficiente compromisso para encaminhar as soluções. Nós bolamos algumas soluções, nós trouxemos soluções para o mercado, o Mobral, os institutos federais, o Sistema S, só que essas iniciativas ou foram, né, desviadas do seu objetivo inicial, ou não são suficientemente escalonáveis, como é o caso do Sistema S, para atender o mercado de trabalho. Então, esse vai ser um drama que toda vez que a economia crescer 2,5%, como acontece esse ano, que vamos precisar de trabalhadores para novas atividades, nós vamos viver. Enquanto nós não resolvermos o problema, não de educação, a educação também é um problema, mas aqui nós estamos falando de qualificação profissional, né? Porque educação envolve muito mais, envolve preparo para a vida, envolve preparo, como você colocou, preparo emocional. Enquanto nós não resolvermos o problema de qualificação profissional no Brasil, todos os anos nós vamos viver isso. Os diagnósticos nós temos, as iniciativas se perderam pelo caminho. Perfeito, muito obrigado, doutor Gustavo, muito obrigado para você que está em casa, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, fico à disposição.